A paz do Senhor, querida e amada igreja, mais uma vez estamos aqui para ler e aprender a palavra do Senhor através da Escola Bíblica Dominical. Nessa noite estou aqui com o nosso líder, da mocidade, o Madepesp, daqui de Mauá, o Alex, que é um grande amigo, um companheiro aí nas horas aí que mais precisamos. E quero já agradecer a você também que está me assistindo, que está sintonizado. Quero pedir para você já pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista e um caderno de anotações para você não perder nada do que falaremos aqui. Tá ok? Alex, esses minutos aí, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Deixa Deus usar a sua vida. E para a gente iniciar, vamos fazer uma breve oração, tá bom, querido? Convido você a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para que nesse momento possamos consagrar a nossa mente, corpo, alma e espírito, para que o Senhor possa falar conosco, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento convidamos, Senhor, a Ti para falar conosco, para nos trazer a Tua revelação, Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida, usar a vida do Alex, Pai, para que possamos trazer a Tua mensagem, trazer a Tua vontade, Senhor, para aqueles que nos assistem. Que não seja apenas as nossas palavras ou a nossa mera opinião, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através de nós. Amém? Bom, na lição de hoje nós falaremos sobre a lição de número 5, cujo o título é Zorobabel recomeça a construção do templo. O texto áureo ele está em Ageu, capítulo de número 2, versículos de número 10 e 18, que diz assim: Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Uma outra coisa, querido, que algumas aulas atrás eu não mencionei essa parte, mas a leitura diária ela é muito interessante também para você que tem a revista, para você exercitar, porque vai nos dando uma ideia do que será abordado na revista e também já é um devocional diário para a gente aplicar. Então, ele dá aqui alguns versículos de meditação e uma mensagem também para que nós busquemos. Vou só dar um exemplo aqui, na segunda-feira, fala sobre o poder da palavra profética, na terça, o poder de Deus sobre os anciões, na quarta, o poder de Deus sobre o rei Dário. Então, isso já vai te dando mais ou menos um panorama do que será abordado na escola bíblica e também já te dá um devocional diário aí para você meditar na palavra do Senhor e também estar orando aí, buscando qual é a palavra, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? A leitura em classe ela está no livro de Esdras, de Ageu e de Zacarias. No livro de Esdras, faz menção ao profeta Ageu e Zacarias, que era filho de Ido, profeta também, e que eles profetizaram aos judeus que estavam em Jerusalém e em Judá, em nome do Deus de Israel. Eles se levantaram, Zorobabel e Jesuá, e começaram a edificar a casa de Deus, que era em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Nas lições anteriores nós vimos que houve um despertamento da parte de Deus para o coração de Daniel e para a parte do rei Ciro, para que fosse restaurado o templo do Senhor. E quando é iniciado essa reconstrução, o povo samaritano ele se levanta contra essa construção, e por eles dominarem muito a oratória, a argumentação, também por conhecerem as leis, os mandamentos do povo judeu, eles conseguem fazer a cabeça do rei Artaxerxes, através de argumento, e este decreta que deve ser paralisado essa construção. E isso acontece por um determinado tempo, e para que isso não fosse, de repente, o ponto final da história do povo judeu, o Senhor ele levanta 2 profetas, que é o profeta Ageu e o profeta Zacarias, para trazer uma palavra de que Deus ainda vê no coração do povo o anseio pela reconstrução do templo, o anseio para que fosse restabelecido a comunhão. Então você percebe aí, como nós temos abordado nas lições, o trabalho em equipe, que o despertar nasce com Daniel e com Ciro,
né, o povo judeu, os profetas, os sacerdotes, eles começam essa reedificação do templo, mas talvez por uma omissão do povo judeu, por não se preocupar muito com o viés político, ou por não se preocupar muito, né, com a vigilância, eles acabam meio que desanimando, né, e a reconstrução do templo ela é paralisada. Consequente a isto, Deus ele levanta dois profetas, que é o profeta Zacarias e o profeta Ageu, para que fosse dado uma palavra profética e o povo se reanimasse, o povo, né, voltasse a restaurar o templo. E aí nós vamos falar um pouco sobre esses profetas, né? Meu amigo Alex aí, ele pesquisou um pouquinho sobre esses profetas, e também nós vamos falar de duas figuras, que são líderes, né, do povo judeu, e que sem essas peças, né, esses pilares, não seria possível essa edificação. Esses dois líderes, eles eram Zorobabel e Josué. Amém? Então, na introdução, querido, né, algo que eu falei, nesta lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parado por 15 anos, enviou socorro através do ministério de dois profetas, Ageu e Zacarias. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou dois profetas. Primeiro veio Ageu e depois levantou-se Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Minha primeira abordagem é o seguinte: eu acho muito importante a gente perceber, querido, que muitas vezes o Senhor ele usa pessoas, né, para fazer a sua vontade, ou até mesmo para despertar aquele que está dormindo. Vou dar um exemplo. Às vezes nós vemos, né, Alex, um jovem, um cristão, que ele está frio, né, na fé, e o Senhor ele usa um pastor, usa um líder, para despertar aquela pessoa. E aí aquela pessoa ela é despertada, ela acaba retornando para os braços do Pai, porém, devido a oposições que se levantam, essa pessoa ela passa, né, a se esfriar novamente. E aí, é nesse momento, querido, que muitas vezes o próprio Deus se encarrega. O próprio Deus ele toma a frente e ao invés dele usar profetas, né, dele usar intermediários, Deus ele fala diretamente com a pessoa. Foi no caso aqui o que aconteceu com Ageu e Zacarias, né? Deus ele usou alguns intermediários, né, usou usou Daniel, usou o rei Ciro, e mesmo assim o povo ainda não havia sido despertado. E aí, num dado momento, ao invés de os líderes, né, clamarem por um profeta, o próprio Deus se encarrega. Não, a partir de agora eu, Senhor, né, dos céus e da terra, irei chamar Ageu e Zacarias para estarem levando a palavra que era do coração de Deus para que o povo se despertasse. Nesse momento, Alex, você pode ficar à vontade se você quiser falar alguma coisa aí sobre o profeta Ageu e Zacarias, que você estava comentando. A palavra é sua. A paz do Senhor a todos. Prazer estar aqui, né, junto com o Wendel aqui, fez o convite. Estamos aqui para juntos aprendermos, né? Não sou nenhum bacharel, mas a gente está junto para aprender. Então, como o Wendel falou sobre Zacarias e Ageu, né? Deus usou esses dois para que fosse falar com o povo, né? Para que desse continuidade à construção do templo. Então, Deus usa as pessoas de várias maneiras e muitas das vezes a gente se esquece que a promessa que Deus fez, Ele há de cumprir no tempo certo e na hora certa. Então, Deus queria que o templo fosse construído e através de Zacarias e Ageu, Deus usou para que desse encorajamento ao povo, que desse ânimo ao povo para continuar, porque, como ele disse lá em Ageu, a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, né? Então, Deus encorajou o povo a construir esse templo. E, dessa forma, Deus usando os profetas, assim o povo continuou a construir o templo. Não da mesma forma que foi do primeiro, né? Mas construíram. E Deus se manifestou, não da mesma forma, mas de uma forma diferente. Porque naquele momento, né, que houve aquela construção do templo e acabou tudo,
naquele dia, o véu do templo se rasgou e deu acesso direto ao povo, para que o povo tivesse acesso livre a Deus, para que pudesse ser cheio, né? E está livre. E assim somos nós aqui também. E eu sei que a promessa de Deus, ela é fiel e verdadeira. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Não importa o tempo. Demorou 15 anos para retornar, mas Deus cumpriu a promessa. Então, creia que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Amém? Amém. E uma coisa, né, Alex, eu observo também que Deus, ele não depende do homem para que a promessa dele se cumpra, não é mesmo? Então, Deus, ele é um Deus tão misericordioso, tão bondoso, que ele nos convida a fazer parte do seu plano maior. Mas uma vez que a gente se recusa ou não se empenha, meu querido, ele vai escolher outro. Foi isso aqui que aconteceu. Deus, não que de repente Daniel e Ciro não foram competentes o suficiente, mas uma vez que o povo de Israel se desanima, o Senhor fala, então eu vou levantar outro, porque através de Ageu e Zacarias, isso vai acontecer. E também é importante a gente ressaltar que nós vamos abordar isso daqui, que há uma grande diferença, né, Alex, entre profeta e dom de profecia, né? E uma vez que a gente entende essa diferença, é muito importante também fazer menção, que é o que o Alex acabou de dizer, sobre esse momento em que o véu ele se rasga, e aí Deus ele não precisa mais de intermediários, ele não precisa, ou melhor dizendo, né, nós não precisamos de intermediários para nos chegar a Deus. Amém? Continuando aqui, querido, olha só como Deus trabalha. Ageu e Zacarias, eles foram levantados para despertar o povo, né, para dar uma chacoalhada. Meu, o que vocês estão fazendo aí, que vocês estão parados? Né? Vocês acabaram de ser libertos do cativeiro e agora, por causa de um decreto, vocês vão parar, não vão tentar nem revogar esse decreto, não vão fazer nada? Como assim? Vocês não lembram da promessa que Deus fez ao antepassado de vocês? Vocês não lembram de tudo que Deus fez através de Moisés? Foi mais ou menos nesse panorama. Mas, além disso, Deus deu sabedoria a eles para que eles compreendessem que só a palavra não seria suficiente, que eles precisavam iniciar, de certa forma, um movimento que fizesse com que todo o povo se mobilizasse em prol disso. Porém, eles, como profetas, talvez não conseguissem fazer esse movimento acontecer. Então, eles recorrem a dois líderes. O primeiro é Zorobabel. Ele era um líder político, e ele recebeu uma mensagem pessoal, uma mensagem individual diretamente a ele. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinham que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. O recado de Deus para Zorobabel foi: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, olha só, querido, que tremendo que é. Deus ele levanta 2 profetas, mas sabendo já que só os profetas não conseguiriam iniciar esse movimento, Deus desperta um líder político, um líder que conseguiria influenciar o povo judeu, né, para ter uma postura, para ser reerguido. Porém, Deus ele já conhecia o coração de Zorobabel, sabia que ele estava, de certa forma, desanimado, né, entristecido com aquela situação. Então, o Senhor ele fala o seguinte, e isso que é a revelação que eu quero te dar agora, querido. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Lendo aqui as lições anteriores, nós vemos que tudo, Alex, que aconteceu aqui, foi por intermédio do Espírito Santo. E é isso, na verdade, que essa palavra ela vem como revelação. Nós temos o viés interpretativo que fala mais ou menos assim, né? Não é na força do meu braço, né? Não é nas minhas qualidades que eu vou conseguir, mas é na dependência de Deus. Isso é uma interpretação também. Mas a outra interpretação é o seguinte:
Nós temos que usar a argumentação, nós temos que usar a ideologia política, nós temos que usar a influência, sim. Mas chega um momento, querido, que isso não vai adiantar de nada se a gente não estiver na direção do Espírito Santo. É isso aqui que essa palavra está querendo dizer. Que a sua qualidade ela pode ser muito útil dentro da casa do Senhor, que aquilo que você é bom, os seus talentos, os seus dons, eles vão ser muito úteis, desde que você esteja na direção do Espírito. Porque se você não estiver, não vai adiantar. E muito pelo contrário, às vezes será até prejudicial, uma vez que eu não entendo, de repente, que aquele talento, aquele dom que Deus me confiou, ele tem que ser mediado pelo Espírito Santo, uma vez que eu não entendo isso, e passo a tentar fazer do meu jeito, eu vou gerar, às vezes, mais destruição do que vida. Às vezes eu vou até atrapalhar a reconstrução, vou jogar um balde de água fria naquele jovem ou naquele cristão que está meio frio, eu vou lá e vou esfriar ele mais ainda. Então é importante a gente entender que, num primeiro momento, Deus ele traz essa mensagem para que Zorobabel ele seja despertado, mas ele já mostra para Zorobabel o seguinte: olha, você é um líder político, você tem influência, mas não faça nada fora da minha direção, não faça nada fora da direção do Espírito Santo, pois senão você vai se frustrar. Amém? Algo a acrescentar, Alex? Tem só um versículo aqui, que eu acho que não tem muito a ver, mas acho que dá para a gente recolocar ele aqui. Em Deuteronômio, capítulo 28. Diz assim, o primeiro: E aconteceu que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que eu te ordenei neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Precisava o quê? A gente o quê? Ouvir atentamente, guardar os mandamentos. Então, se eles não tivessem feito isso, o povo não tivesse ouvido a voz de Deus, não ia adiantar de nada. Isso que é interessante, essa condição, né, Alex, que quando a gente ouve, a gente se atenta, guarda os mandamentos de Deus e obedece, qual é a consequência? A gente não precisa se preocupar com mais nada. Então, se de repente, né, o meu interesse maior, Alex, é que a minha família seja ganha para Deus, é que aquele meu ente que está afastado, né, ganha a Deus, ao invés de eu tentar fazer ele se converter na minha força, o que é mais fácil? Eu viver ouvindo a voz de Deus, eu seguir os mandamentos de Deus, e muito provavelmente a minha família vai começar a ver em mim a diferença, e Deus ele vai começar a trabalhar. Vê como está tudo ligado? Às vezes não é nada muito místico assim, às vezes de eu esperar, não, eu vou orar aqui porque algo de sobrenatural vai acontecer lá. Amém, pode ser também que sim, mas às vezes o simples fato do meu familiar ver em mim o quanto eu adoro a Deus, o quanto eu louvo a Deus, que há uma alegria no meu coração, vai chegar uma hora que ele vai falar, não, mas peraí, o que esse cara tem aí que o mundo está acabando e ele tem paz? As pessoas xingam o cara e o cara não fala nada, o cara vira face. O que isso? Não, eu preciso conhecer esse Deus. E esse testemunho, Alex, que eu vejo que é uma das coisas que hoje em dia mais movem o coração de Deus. É muito legal a gente vir para a igreja, é muito legal a gente adorar, mas ainda é muito melhor quando nós somos luz em meio às trevas. Isso agrada ao coração de Deus de tal forma, porque é essa a nossa missão, sermos luz na escuridão. Amém? Então, o primeiro líder, né, que foi aí despertado para fazer a restauração do templo, foi Zorobabel. O segundo foi Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo. Recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos que ele estava com vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas. Olha só que é profundo isso daqui, né? Parece algo tão simples, mas eu quero te convidar a imaginar um pouquinho aqui comigo, querido. Olha só. Zorobabel, ele era um líder político, ele tinha uma alta posição e ele exercia uma influência, talvez intelectual, né? Talvez ele tivesse bons argumentos e ele conseguia convencer o povo. Só que mesmo se ele convencesse o povo com palavras, no coração do povo talvez ainda não fosse transformado. No coração do povo talvez ainda não fosse restaurado isso. Por isso seria necessário um líder espiritual, um líder que
de repente, apresentasse um sacrifício ante a Deus para que o coração do povo fosse mudado. Um líder espiritual que mostrasse para o povo, olha, essa é a nossa missão, essa é a vontade de Deus, nós precisamos fazer isso. Porém, isso que é ainda mais importante, esse líder ele jamais poderia fazer isso se ele mesmo não fosse transformado em seu interior. Então, olha só, o líder político, ele iria convencer o povo, né, através de argumentos, através de oratória, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, senão a gente não vai conseguir restaurar nossa cultura, a gente não vai conseguir, né, dar continuação ao legado dos nossos antepassados, isso numa esfera intelectual. Porém, não adiantaria nada se no coração do povo, na parte espiritual do povo judeu, eles não fossem renovados. Porém, você já sabe como que é, como que as pessoas são, né? Quem é você para falar que eu preciso ser restaurado se você mesmo aí está em pecado? Exatamente. E já diz o ditado, né? Que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, Josué, ele seria, no caso, uma ferramenta para a restauração espiritual, mas primeiro, ele precisou ser restaurado. E qual é a mensagem para nós, que nós podemos aprender com isso? Que antes de eu querer ganhar alguém para Cristo, eu preciso rever como eu estou. Antes de eu querer dizer que alguém precisa ser santo, eu preciso verificar como está a minha santidade. Antes de eu tentar ajudar alguém, de dizer a alguém qual é o caminho correto, eu preciso verificar se eu não estou precisando de ajuda ou se de repente eu não estou no caminho errado. Isso, na verdade, que é uma mensagem muito importante. Primeiro, nós temos esse trabalho em equipe, mas a interpretação ou a revelação que nós temos aqui, através dessa palavra, né, que foi dada para Josué, é isso. Nós temos que dar liberdade e sermos humildes para que o Senhor trabalhe primeiro em nós. E aí, através da nossa vida, pessoas serão mudadas. Através da nossa vida, o Senhor se manifestará. Mas é importante que a gente entenda. E olha só, primeiro eu preciso, né, ganhar, evangelizar com bons argumentos. Sejam de palavras, sejam de exemplos. Assim foi como Zorobabel. Depois, eu preciso, através do Espírito Santo, convencer a pessoa e atingir a parte espiritual dela, atingir a alma dela. E isso eu não vou conseguir fazer se eu mesmo não estou limpo, se eu mesmo estou em conflito com a minha alma, se eu mesmo estou em pecado. Então, a restauração ela vai acontecer tanto na parte institucional, ideológica, mas também ela será restaurada na parte espiritual. Por isso foram necessários esses dois líderes, um líder político e um sumo sacerdote, que era um líder espiritual. Amém? Alex? Como o Endel disse, né? Esse exemplo aí de Josué aí, ele precisava se consertar primeiro, né? É igual hoje em dia que a gente quer fazer tantas as coisas na casa de Deus, mas a gente às vezes está brigado com o nosso irmão, está, né, com raiva de um, fez isso, aquilo, brigou lá no trânsito, isso, aquilo, mas também a gente fala bastante aqui que para a gente primeiro deixar a nossa oferta, ir até a pessoa se consertar e depois voltar. Então, do mesmo jeito, assim Josué, né, precisou fazer isso para que acontecesse tudo isso. Então, é um exemplo bem claro, um político e o outro, né, um sumo sacerdote espiritual que para poder dar porque um foi para convencer e o outro, quem convenceu foi o Espírito Santo, né? Através da vida dele, porque ele tinha bons exemplos e tinha uma vida, né, no altar de Deus. Com certeza. E aí, querido, além do povo, né, ou melhor dizendo, né, além dos profetas, eles trazerem uma mensagem para esses dois líderes, né, não sei se como uma última carta na manga, um último recurso, eles dão uma mensagem para o povo também. De certa forma, bom, vamos pensar, eu vou me arriscar a pensar dessa forma, né? Se através do intelecto, da argumentação, a gente não conseguir convencer o povo, vamos para a espiritual. Se pela espiritual, né, a gente ainda não conseguir mostrar para o povo, olha, se a gente não reedificar, a parte espiritual de vocês vai por água abaixo, então vamos pela terceira, então? Vamos mostrar Deus falando?
Vamos mostrar para eles que é Deus que está mandando eles terem uma postura. E foi isso que aconteceu aqui. Ó. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Então ele começa a mostrar, olha, tudo que vocês estão vivendo aqui, ó, é consequência da omissão que vocês tiveram. De repente, vocês não se comportarem de forma adequada ante aos samaritanos, de repente, vocês não pararem, né, um pouco de só celebrar, e pensarem, não, mas espera aí, será que, de repente, a gente não precisa conversar com o nosso governador para ver se está tudo ok? Mais ou menos nesse panorama. E, principalmente, será que a gente não precisa verificar como está a nossa vida com Deus? Será que a gente não precisa ver como é que está a nossa vida espiritual? Porque qual é a lógica, querido, de eu ter um lindo e belo altar, se o sacrifício que eu preparo e oferto lá não for puro e verdadeiro? Não adianta de nada. Então, primeiro foi levantado aí, ou foi dado uma mensagem, né, para o líder político, na sequência para o líder espiritual, e por último, né, como essa cartada final, para o povo, um alerta. E além dele falar dessa omissão, ele também fala o seguinte: o prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. Que tipo de homem seria esse? Que tipo de cristão seria esse que faz isso? Que prefere ver a sua casa bonita e deixar a casa de Deus aos pedaços? Que prefere ver a sua casa toda mobiliada e a casa de Deus, né, caindo aos pedaços? Que tipo de homem seria isso? Que tipo de judeu ou que tipo de cristão nós seríamos se fizéssemos isso? Se nos preocupasse muito mais com nós mesmos do que com o templo do Senhor. E é muito interessante, querido, que aí não fica só nisso. E isso eu já tomo para nós, né, Alex? Muitas vezes a gente erra, né, da gente, às vezes, dar uma exortação, né, dar, às vezes, uma disciplina para a pessoa, mas a gente também não mostra o caminho correto, não mostra o que tem que fazer. Mas Ageu, ele mostrou. Olha só, o profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado. Isso aqui também a gente pode tirar uma lição, Alex. Primeiro, subir ao monte. Por que a gente tem que subir ao monte? Para sair da nossa zona de conforto. Você pode orar na sua casa? Pode. Mas quando você sai da sua casa e vem para a igreja, você está fazendo sacrifício, custa mais. Você pode orar na igreja? Pode. Mas se você separar um dia na semana para ir no monte em jejum, está vendo como fica diferente o contexto? Segundo, trazer madeira. Olha só, esse trazer madeira, Alex, é muito interessante. Por quê? Primeiro, não era qualquer pessoa que dominava essa arte, né? Essa arte de lenhador. Então, de certa forma, já haveria pessoas específicas, já haveria já um quesito organizacional, né? De delegar, fulano de tal, vai lá com o machado, né? Tal, traz madeira para a gente. A segunda coisa é que madeira, até então, serve aqui para duas coisas. Primeiro, para estrutura. E segundo, para a propagação do fogo. São para essas duas coisas. E quando a gente fala de estrutura, a gente está falando, e isso que é tremendo, aleluia. Quando a gente fala de edificar casa, a gente está falando de proteção. E quando a gente fala de fogo, a gente está falando de purificação. Então, olha só, Deus está falando assim para o povo: sai da sua zona de conforto, sobe até o monte, traz madeira, porque eu vou te trazer proteção e vou te purificar. Isso é tremendo. E por último, quando edificarmos a casa do Senhor, além de alegrarmos o coração de Deus, o nome dele será glorificado. Não vai ser o nome do líder político, não vai ser o nome do líder eclesiástico ou do líder espiritual, não vai ser o meu nome ou o seu que vai ser glorificado porque nós fomos despertados ou porque a gente argumentou. Tudo que a gente fez só vai servir para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Algo a acrescentar? O tópico de número, ou melhor dizendo, o subtópico de número 2, ele vai dizer o seguinte: o resultado das mensagens dos profetas.
O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem, o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então, Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Olha só que interessante, né, Alex? Os profetas, além deles darem as mensagens, né, eles ajudaram. E é um pecado, né, Alex? Acho que aqui na igreja da gente não acontece isso, mas eu já vi muita gente assim. Vou dar um exemplo, hein? Só um exemplo. Eu sou tecladista, Alex. Por que eu tenho que limpar banheiro se eu sou tecladista? Não, meu chamado é para tocar teclado. Meu chamado não é para limpar banheiro. Meu chamado não é para ficar na porta recepcionando, não. Meu chamado é para só cantar. Aleluia, eu sou cantor. Queridos, eles eram profetas. Eles eram separados para o chamado profético. Mas mesmo assim eles entenderam, mesmo que essa não seja a minha função no corpo, eu tenho a obrigação como cristão, no caso deles, como judeu, de ajudar na reconstrução do templo. A minha missão já está feita? Amém. A minha parte eu já fiz? Amém. Mas eu posso fazer mais. Eu posso ajudar mais. Então, querido, que nessa noite você entenda isso, essa mensagem de que Deus está te chamando para ir além. Além. Como nós falamos, né, numa das lições, se eu não me engano, na lição 3, que o Senhor ele faz muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, não é? Deus ele é fiel conosco? Amém. Então por que a gente também não faz isso? Por que a gente também não faz muito além daquilo que Deus pede? Por que a gente não faz muito além daquilo que é a minha função eclesiástica ou a minha função ministerial? Por que eu não posso sempre ir além? Além do meu limite, além do que os meus braços alcancem? Eu posso. Basta querer. E também é importante a gente ressaltar, mais uma vez, o trabalho em equipe. Na primeira abordagem, Zorobabel ele dá uma ordem e todos, não foram 5, não foram 10, não foram 20, todos, imediatamente, isso que é importante, foram todos, não foram só alguns, e não foi tipo assim, não, amanhã eu começo. Não, pô, deixa acabar o fim de semana, hoje é domingo, pô. Não, foi todos e imediatamente voltaram à construção do templo. O texto aqui, querido, ele vai continuar falando sobre os inimigos que eles vieram, né, e perguntaram e tudo sobre essa construção, e de certa forma eles foram meio que, acredito eu, até de má fé, né, ao rei Dário, dizer: ô rei Dário, será que está tudo certo ali? Será que não tem uma coisa ou outra ali que está incorreto? Será que eles estão realmente obedecendo esse decreto? E aí, para que fosse realmente conferido, né, se estava correndo tudo conforme o decreto, o rei Dário ele dá uma ordem para que os escrivães eles verifiquem, né, o decreto que foi dado pelo rei Ciro. E aí o texto continua, né, falando sobre isso, que no fim das contas, né, eles, usando uma expressão bem legal, caíram do cavalo. E isso que é importante, querido. Olha só, para a gente concluir aqui essa parte. Além deles se mobilizarem todos, imediatamente, né? Quando o inimigo se levanta, e isso eu convido você a refletir e tomar isso para a sua vida. Quando o inimigo se levantar contra você, cara, não vai pela força, não vai pela violência, vai pelo decreto. Aquilo que o Senhor decretou sobre a sua vida não pode ser mudado. E aí isso que é tremendo, aleluia. Sabe o que vai acontecer? O teu inimigo ele vai abrir a Bíblia e vai falar, realmente, não tem o que eu fazer não. O que Deus profetizou na vida do Alex, eu não vou poder dizer nada. Por quê? Já está decretado. E sabe quem decretou isso aqui, querido? Jesus. No momento em que Jesus ele morre na cruz, ele diz, está consumado, ele assinou o decreto. Aí não adianta, Alex, aí não adianta. Pode se levantar quem for, para tentar derrubar a minha vida, para tentar derrubar a sua, para tentar parar a nossa reconstrução do nosso templo, o nosso despertar como igreja, não vai adiantar, porque o Senhor já decretou. E isso que é tremendo. Entenda, o decreto do Senhor para a sua vida nessa noite é: levanta-te, resplandece, pois a glória da segunda casa será maior que a da primeira.
e Ele te convida a ser agente, a ser participante dessa reconstrução. Basta você querer. Amém? Alex, quer acrescentar? Assim, você falou da parte do... Imediatamente o povo, né, obedeceu e começou a trabalhar, a reconstruir o templo. E aí eu estava ouvindo um professor em teologia, bacharel lá, e ele falava que por volta de 50 mil pessoas foram para poder ir até a construção desse templo. Andaram mais de 4 meses no deserto, né, para poder chegar até lá. E aí, para chegar nesse ponto que você falou, ficou ainda um povo lá na Babilônia ainda. E até esse povo que estava na Babilônia estava ajudando a construir o templo. Porque quando foi destruído o primeiro templo, Nabucodonosor levou tudo o que tinha lá do templo, né, os vasos de ouro, de prata, tudo. Então o povo estava arrecadando de volta, esse povo que ficou lá. Olha para você ver, até os que não quiseram ir, que ficaram lá na Babilônia, estavam ajudando para reconstruir o templo. Então você vê que a união, né, e a obediência, por mais que eles não foram, mas eles ajudaram a reconstruir e assim arrecadaram tudo de volta, tudo que Nabucodonosor levou daquele lugar. Glória a Deus. O subtópico de número 2 vai dizer o seguinte: o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Isso aqui, querido, que eu acho muito interessante a gente parar para falar um pouco sobre isso, pois é importante ressaltar que não só a profecia, né, ela estava sendo falada sobre essa profecia a todo momento, isso foi algo motivacional, mas também sobre o coração daqueles que estavam construindo. Então você percebe que ela é uma via de mão dupla, né? O profeta ele está sendo usado por Deus, mas de contrapartida, o ouvinte ele está recebendo de bom coração. Ele está sendo receptivo com aquela palavra. E eu acho até meio difícil, né, Alex? Não sei se isso acontece. Uma vez que Deus fala, a gente não tem o coração aberto para ouvir. Eu acho muito difícil isso. A não ser, né, que a gente esteja muito frio espiritual, ou que de repente a gente coloque, né, aquelas famosas, né, falas, né? Não, mas essa pessoa que está falando aí, acho que o que ela está falando é dela mesma, né? Já conhece minha vida, então é meu amigo, então é dela mesma. Acho que não é Deus que está falando, não. Mas, do contrário, enquanto o Senhor está falando, gente, não tem como eu fechar meu coração e falar, não, isso aí não é sobrenatural. E ainda, Deus ele é tão surpreendente que é o seguinte: se de repente o povo duvidar, Deus ele começa a fazer atos sobrenaturais, para que ninguém questione. E aí nós temos algumas provas, né, de atos sobrenaturais durante o Antigo e o Novo Testamento. Mas eu acredito fielmente, Alex, que normalmente o ato sobrenatural ele acontece para fechar a boca do cético, para fechar a boca do descrente. Então ele está questionando, eu acho que não é homem de Deus, não. Eu acho que Moisés não é movido por Deus, não. Acho que ele abriu ali o mar ali com mágica. Então Deus fala, aguarda. E aí Deus faz sinais sobrenaturais. Foi assim com Moisés, foi assim com Elias, com Josué, com Balaão e tantos outros, né, do Antigo Testamento, que nós vemos a mão de Deus mostrando-se assim de forma impressionante, né, até, né, com Gideão e os 300 também. É impressionante a forma como Deus cala a boca daquele que é descrente, daquele que é cético e não está ouvindo os profetas. Porque na maioria das vezes é isso que acontece. O Senhor ele fala através dos seus escolhidos e a pessoa ela não acredita ou vai contra a vontade de que Deus disse. Aí o Senhor, então, Deus ele mostra que é Ele que está fazendo através dos seus sinais sobrenaturais. Alguns sinais também eles são dados no Novo Testamento, como por exemplo, né, nós citamos muito
o dia de Pentecostes, né, onde o Espírito Santo visita, né, os discípulos ali, os apóstolos, como resposta, né, do que Jesus havia anunciado, que o Espírito Santo desceria e seria o Consolador, seria auxiliador. Outros também, né, outros atos sobrenaturais, quando Jesus está atravessando, né, e se levanta uma tempestade e os discípulos ficam apavorados, e aí Jesus manda que o mar se acalme. São feitos sobrenaturais. Mas o mais interessante de tudo, querido, eu acho que o feito mais sobrenatural é a vida de Jesus, né? Porque eu acredito que isso seja assim algo sobrenatural, que só explica mesmo a dependência plena do Espírito Santo. Porque não tem como passar por tudo que Jesus passou e ser levado como ovelha muda ao matadouro. Sabe, eu penso que é muito lindo, Alex, a gente ver, né, pessoas levantarem da cadeira de rodas, ver mudos falarem, cegos enxergarem, é muito bonito. Mas a vida que Jesus levou aqui não há testemunho maior. Não há nada no mundo até hoje que pregue o Evangelho ou que demonstre a vontade de Deus do que a vida que Cristo levou na terra. Eu acredito que esse foi o maior, assim, amostra sobrenatural de dependência e milagres, né? Foi a vida de Jesus. Para fechar aqui o tópico de número 2, eu gostaria apenas de falar um pouco, Alex, sobre essa parte aqui que o autor ele fala, né? Sobre o dom de Deus que existe em nós e que nós devemos procurar os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Né, essa semana eu estava até num debate, né, com meu pai sobre isso, e isso daí a gente vai até falar um pouco em outra aula, mas estritamente a questão dos dons espirituais, né, que está em 1 Coríntios 12, e os frutos espirituais também, que é dito em Gálatas 5. E eu acredito que tudo gira em torno, os dons espirituais giram em torno de um, e os frutos espirituais de outro. Os dons espirituais giram em torno do profetizar. Paulo diz que o dom espiritual que é mais relevante é o de profetizar. E os frutos é o amor. O fruto que é o essencial é o amor. Então, eu penso que a reconstrução do templo, a restauração, ela gira em torno dessas duas coisas, das profecias, né, que através das profecias houve o despertamento, pois Daniel ele não seria talvez despertado se ele não tivesse conhecimento, né, da palavra que foi dada aos profetas anteriores a ele. E também do amor, uma vez que eu penso, né, não, eu preciso restaurar a casa de Deus para que o meu povo volte à comunhão, eu acabei de abrir mão das minhas necessidades por amor em prol da necessidade mútua. E por que o profetizar? O profetizar, querido, entenda, é Deus falando para o povo. É a voz de Deus, é a mensagem de Deus para o povo, onde muitas vezes a profecia ela vem porque o povo não consegue ouvir a voz de Deus sozinho. Então, de todos os dons espirituais, o mais importante é o de profetizar. Isso não sou eu que estou dizendo, é Paulo. E Paulo, ele diz que mesmo que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, mesmo que eu tivesse todas as riquezas do mundo, mesmo que eu fizesse tudo isso, se eu não tivesse amor, de nada iria valer. Amém? Alex, você gostaria de acrescentar? Uma coisa está ligada à outra, né? Não tem como desconectar, não é mesmo? Bom, querido, e para encerrar, o ministério do profeta sobre a luz da Bíblia. Vamos falar sobre o profeta na dispensação do Antigo Testamento e o profeta na dispensação do Novo Testamento. Para ganharmos tempo, vamos lá, ó. No Antigo Testamento, o profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais. E aí nós temos o exemplo em Ezequiel 20, versículo 2, em 1 Samuel capítulo 9, versículo 6, em 1 Reis e em Moisés, onde ele te dá esse panorama exato
que era um profeta. Que o profeta, né, dentre todas as suas características, que acredito que não eram só essas, o maior intuito era esse. Era trazer a palavra, né, a mensagem de Deus, ou ser consultado. Então, de repente, né, uma pessoa ele queria saber, olha, eu quero vender um terreno, quero vender na minha casa. O que Deus acha disso? Aí ela ia lá no profeta, lá e o profeta dizia, olha, Deus está te dizendo assim, assim, assim. Olha, eu quero que o meu filho case com fulana. O que o senhor... Mais ou menos nesse panorama. No Novo Testamento a coisa já muda. Até porque, querido, o último profeta, e isso que é importante você anotar aí, o último profeta foi João Batista. Então você percebe que, a partir de um dado momento, né, antes os profetas eles serviam para trazer a mensagem de Deus para o povo, muitas vezes mensagens de arrependimento, e também para consultoria. Mas a partir do momento, os profetas eles começam a ser levantados para anunciar a primeira vinda de Cristo. E o último deles é João Batista. Até porque foi o próprio João Batista que batizou a Cristo. Amém? Após isso, na dispensação do Novo Testamento, aí muda o cenário. Já não há mais profetas, e sim o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Então, nesse cenário aí, nós já temos, além de Jesus, né, que ele rasga o véu, para nós termos livre acesso ao Pai, toda vez que você precisar consultar alguém, já não é mais o profeta, é o próprio Espírito Santo. Entendeu? Olha só, vamos lá, para você não perder, hein? O profeta ele tinha duas funções: trazer Deus ao povo, e levar o povo até Deus, né? Fazer essa ligação, e consultar, né? Dar consultoria para que a gente soubesse qual era a vontade do Senhor. Só que isso acaba no dado momento em que Jesus ele é o caminho até Deus, e em que o Espírito Santo está em nós, para que nós saibamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que hoje, Alex, nós não temos mais profetas. Entenda bem. Não estou dizendo que as pessoas não profetizam mais. É importante você acompanhar e anotar isso. A função do profeta não era nos ligar a Deus? Então, Jesus se encarrega disso. E se eu tenho alguma dúvida sobre como eu devo caminhar, como eu devo agir, eu não preciso consultar nenhum profeta. Basta eu consultar o Espírito Santo, que é Deus em nós, que é a esperança da glória. Amém? E eu acho muito importante a gente deixar bem isso claro, né, Alex? Porque eu vejo ainda o mover de Deus, né, através da boca de muitas pessoas. E a gente, às vezes, Alex, a gente até fala, né, muito isso. Ah, o nosso profeta da igreja, né? Ah, o nosso anjo da igreja. Amém. Não estou dizendo que não seja. Mas é importante a gente entender essa diferenciação. Né, de que esses profetas, como né, nós lemos de Ageu e Zacarias, eles tinham uma função específica, que era isso, era trazer a mensagem de Deus ao povo e também essa questão de ser um consultor, né, para que o povo soubesse quais atitudes tomar. E quando Jesus ele morre na cruz e o Espírito Santo desce sobre nós, isso não é mais necessário. Porque Jesus ele é o único caminho até Deus, o véu se rasga, então nós não precisamos mais de intermediários. E também nós não precisamos mais de consultores para saber se a gente está de forma correta ou não. Mas aí eu só quero chamar a sua atenção, para eu encerrar minha fala, para o seguinte. Às vezes nós erramos, Alex, porque a gente tem uma cultura muito mística, né? E aí a gente acha que o Espírito Santo ele vai falar com a gente com uma voz estrondosa, né? Vai acender umas luzes assim no céu, aquela coisa assim de filme mesmo, né? Mas não é assim que funciona, querido. O Espírito Santo, existem situações que ele vai falar com você e vai parecer que é a sua mente falando. Mas como é que você vai saber que não é a sua mente? Porque a sua mente, ela só pensa em algo ou em coisas que não são benéficas para você. A sua mente, ela já tem uma raiz carnal, ela já tem um desejo carnal. Então, isso aí é o seu mediador. Como é que eu vou saber que é a minha mente ou que é o Espírito Santo que está falando? Simples, a sua mente jamais diria para você que você está em pecado. A sua mente jamais diria para você que o que você está fazendo é errado. Porque, muito pelo contrário, ela vai dizer, não, isso aí não tem problema não. E isso é importante deixar claro, que na maioria das vezes é a minha carnalidade que está falando, não é o diabo.
É a minha carnalidade que está falando, não, eu preciso comprar, eu preciso gastar. Eu preciso olhar para aquela mulher ali. Eu preciso entrar num site pornográfico. Eu preciso de um copinho de cerveja. É a minha mente falando, é a minha carnalidade falando. Mas aí o Espírito Santo ele vai rebater. Não, o que você precisa não é disso. Você precisa de Deus. E eu tenho vivido muito isso, Alex. E é uma coisa que eu às vezes até brinco, que eu acho que não acontece com ninguém isso aí, acho que é só comigo, né? Que às vezes eu estou na minha casa, deitado assistindo aqui um Netflix aqui, como quem não quer nada, no bem bom, e uma coisa fala no meu coração assim: você não vai orar não? Aí a minha mente rebate: mas só mais um episódiozinho, né? Aí quando eu vou ver, eu passei 3 horas assistindo Netflix. E aí uma coisa fala no meu coração assim: e agora? Você vai orar só 20 minutos? Eita Deus! Faça essa análise. Muito provavelmente é aí que você vai entender o porquê o Espírito Santo hoje ele é o seu consultor, ele é o seu auxiliador. Amém? Então, da minha parte é isso. Alex, suas considerações? Só para concluir aqui, que nem o Wendel falou, não que Deus ainda não use os profetas para falar com o povo, né? Porque muitas das vezes Deus usa até mesmo para corrigir, né? E quando a correção de Deus vem, é melhor a gente ouvir do que a gente querer sacrificar, né? É melhor obedecer. É melhor obedecer. Amém. Então, querido, para a gente não fechar aqui e você esquecer do que nós aprendemos, eu vou revisar rapidamente. Em primeira instância, Deus ele desperta, né, ele levanta 2 profetas, que é Ageu e Zacarias, para dar uma mensagem. Primeiramente, essa mensagem chega a Zorobabel, que é um líder político, é um líder que exerce influência através de argumento. Depois, essa mensagem ela é para o coração de Josué, que é um líder espiritual, um líder eclesiástico. E por último, essa mensagem vem para o coração do povo, mostrando primeiro o que foi que o povo errou para estar onde está, e em sequência, o que o povo deve fazer para que a restauração do templo aconteça. Primeiro, o povo deveria subir ao monte, fazer esse sacrifício, sair da zona de conforto. Depois, trazer madeira para edificar a casa. E, através disso, o nome de Deus seria glorificado. O Senhor se alegraria com isso. Também vimos que é importantíssimo entendermos que não é possível a restauração do templo acontecer se for na força do meu braço. Eu tenho que depender do Espírito Santo. Eu tenho que estar usando as minhas qualidades e aquilo que Deus me confiou como talento, mas sempre guiado pelo Espírito Santo. Aprendemos também na lição de hoje, querido, que temos que saber separar aí quais são, né, os profetas e quais são as pessoas que são usadas com dons de profecia, pois isso é muito diferente uma coisa da outra. E que nós temos, sim, que buscar dons espirituais e frutos do Espírito também, mas que de todos eles, o dom espiritual mais importante é o de profetizar e o fruto mais importante é o amor. Por último, convido você, nesse momento, a fechar os seus olhos para que possamos orar e concluir essa escola e que, se possível, querido, você deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua pergunta que você tem, amém? E aí nós iremos ler e estar respondendo as suas dúvidas, amém? Pastor? Muito bem. Glória a Deus. O pastor chegou aqui, o nosso anjo aqui da casa. E a palavra do Senhor. Obrigado. Muito bom estar aqui com vocês, Wendel e Alex, ministrando essa aula maravilhosa e poderosa. E eu quero apenas deixar ressaltado algo que vocês falaram sobre a questão de profetas, né, que os profetas duraram até João Batista. Eu sempre gosto de ressaltar isso. A lei e os profetas não é que duraram até João Batista. Essa é uma tradução muito equivocada. As leis continuam valendo, obviamente, que tem que saber quais os tipos de leis. E quando o autor diz que os profetas duraram até João Batista, o que ele está dizendo? Ora, João Batista é o precursor do Messias. Ele veio antes, abrindo o caminho, como vocês falaram, para o Cristo, para o Messias. Não é isso? Então, João Batista foi o último
a profetizar. Vários profetizaram sobre o Cristo. Na vida profética de João Batista, o Cristo apareceu. Ora, se o Cristo apareceu, veio diante do ministério de João Batista, os outros profetas que anunciavam o Cristo está vindo, o Cristo está chegando, não precisariam mais fazer isso porque ele já veio, ele já estava aqui. Então é por isso que os profetas que profetizaram a respeito da chegada do Messias foram até João Batista, porque ele veio durante o ministério de João Batista. Os que vieram depois não precisavam mais anunciar que ele viria, porque ele já estava aqui, não é isso? Então eu vou anunciando, o Alex está para chegar, gente, o Alex está para vir, o Alex está para vir. O Wendel fala, o Alex está chegando. O Alex chegou, não há mais necessidade de falar que o Alex vai chegar, ele está entre nós. Por isso que o autor diz que os profetas duraram até João Batista. Claro que há um entendimento que aquele modelo de profeta que se usava na primeira aliança, hoje nós não temos essa característica, derramar azeite na cabeça, consagrar, a partir de hoje você vai ser um profeta. Mas existem aquelas pessoas escolhidas pelo Espírito, com dom da profecia, não é isso? E aqueles que profetizam a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus. Amém? Apenas para deixar aí bem ressaltado esse detalhe, que ele é muito importante. Parabéns a vocês, Deus abençoe a todos nessa maravilhosa aula. Obrigado. Amém. Vamos orar para encerrar, amém, querido? E peço que você não deixe de se inscrever neste canal, amém? Temos aí quadros, aí muitas novidades para estar lançando. E é importantíssimo, né, tomar nota de tudo que falamos, pois se surgir alguma dúvida, você pode consultar o nosso pastor, né, pode deixar os comentários aí, e, lógico, se você estiver inscrito, você será notificado de todas as escolas bíblicas que iremos gravar, os cultos, os quadros, amém? Convido você a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos e te agradecemos por mais uma escola que aprendemos da tua parte. Obrigado por tudo que o Senhor falou conosco e através de nós, e que tudo que aprendemos seja exercitado no nosso dia a dia. Que entendamos, Senhor, que o Senhor está nos despertando, mas ainda mais que o Senhor tem falado através, Senhor, dos teus filhos, Senhor, com dons de profecia, que o Senhor tem colocado em nosso coração um amor, Senhor, pelo nosso povo, pela nossa nação, mas que ainda mais precisamos, Senhor, ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, para que possamos restaurar o teu templo. É isso que te pedimos e te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Fique com Deus. Muito obrigado por esse tempo que passamos juntos e que o Senhor continue na sua vida, te despertando e renovando o seu altar, para que você possa, assim como o povo judeu foi mobilizado, restaurar o templo que é a casa de Deus. Tchau, tchau.